eu sou Felipe Mourão, neurocirurgião. Hoje aqui no nosso podcast do Neuro na Vermelha. Vou ter o prazer de falar com a minha querida amiga Thalita Mourão, que é minha xará de nome. Falar um pouco da Thalita. A Thalita é uma pessoa muito querida, muito amiga, mãe da Helena. Sempre, né? Depois que a gente é mãe, a gente é sempre mãe da ou Mãe do. da Helena, na escolinha é sempre assim, né? Mãe da Helena, esposa do Leandro, meu amigo. E é uma excelente nefrologista de primeira. Thalita que fez a graduação sua graduação em medicina na UF, residência no Hospital Universitário da UFRJ, de clínica médica. Nefrologista pelo Hospital Geral de Bom Sucesso, Ministério da Saúde. Mestrado pela UFRJ, clínica médica. Tem uma experiência internacional como médica, que ela vai contar daqui a pouco. E, gente, o currículo desse, Thalita, pelo amor de Deus. Conta pra gente. A ideia aqui é a gente trazer os amigos para falarem para a nossa audiência, para os nossos amigos, nossos alunos, que a experiência deles durante o atendimento da emergência. Eu sei que hoje você, como especialista, tem uma visão muito diferente do atendimento da emergência, né? O teu paciente é mais aquele paciente renal crônico, mas com certeza você passou na tua formação pelo atendimento geral da emergência e com certeza você atendeu alguns pacientes neurológicos. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa tua experiência no atendimento da emergência e depois a tua visão como especialista hoje. E no final você conta um pouco pra gente, dá o teu relato e o teu depoimento como médica fora do país, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Olha, obrigada, Felipe, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Somos amigos há 20 e poucos. Não vamos contar aqui, mas muitos anos do colégio. Pronto. Do colégio, já entendam que é muito tempo. E é um grande prazer estar aqui com você, tenho certeza que seus alunos que estão assistindo aqui são pessoas muito felizes, mais felizes e mais conhecedores da neurologia e da neurocirurgia e das etapas todas depois que te conheceram, porque você é brilhante em tudo que se propõe a fazer, e eu sempre falo isso, e não é para puxar a sardinha, não, é porque é mesmo. Obrigado, Thalita. Olha, então, vamos lá. Começando... Me conte, como é que foi a tua entrada assim na emergência? Porque a gente sabe que quando o médico se forma, né, ou o profissional de saúde no geral, a primeira porta de entrada é sempre o atendimento de emergência. Sim. Então, provavelmente foi o teu caso. Exatamente. Eu acho que isso é geral, não é? Eu acho que não sei se tem um aluno de medicina que quando se forma, logo em seguida, está num plantão de emergência. E assim, vamos falar a verdade, eu sou uma pessoa que me considero muito bem formada, assim como você. Estudamos, né, em hospitais universitários que tinham emergência, ou seja, onde a gente podia treinar, e ainda assim, quando eu saí da minha formação, quando eu formei médica, ainda assim... Ainda dá aquele medinho, aquele friozinho na barriga, né, de falar assim, caraca, agora sou eu. Eu vou até lá na frente, atendendo, carimbando, prescrevendo. De fato, isso toma conta da gente, isso é uma verdade, por mais experiência durante a vida acadêmica que a gente tenha, não é? E talvez por isso eu seja tão fã, porque, né, de cursos que possam nos agregar mais informação, mais conhecimento e, vamos dizer assim, serem mais práticos, porque a verdade, muitas vezes, durante a nossa formação, a gente está muito mais preocupado com provas, com os detalhezinhos, e às vezes a parte prática ou a parte importante para a gente atender bem o nosso paciente, isso fica um pouquinho de lado. Então, acho que isso é muito importante a gente ter ideia. E eu, quando me formei, primeira via de entrada, emergência, não é? Então, assim, trabalhei como 2 anos, enquanto eu fiz residência de clínica médica lá no Fundão, quando a gente se reencontra, não é? Eu, residente da clínica, você, aluno da graduação. E a gente, nesse momento, desses 2 anos de residência de clínica médica, eu atendi
na emergência de um hospital, e eu acho que foi fundamental para eu ganhar corpo, estrutura. O primeiro mês foi difícil, o segundo foi melhor, e ali eu fui ganhando, vamos dizer um pouco assim, mais de confiança, experiência. Vai atendendo, e é uma coisa meio gradual, você vai Isso. ganhando um pouquinho de corpo ao longo É isso. do No seu começo dá atendimento. medo, dá insegurança, mas eu acho que a prática, né, vai fazendo com que você cada vez mais fique mais à vontade para atender aquele paciente. E aí, contextualizando, né, a gente teve muitos casos, a gente tem muitos casos, hoje eu sou especialista. Você falou assim, você quase não trabalha com emergência, mas assim, eu sou, né, trabalho lá no Hospital Universitário, e lá no Hospital Universitário a gente tem emergência, não é uma emergência aberta para todos, mas é uma emergência. Eu continuo nos plantões, eu continuo atendendo emergência lá, por incrível que pareça, emergências já focadas para nefrologia, mas que muitas vezes a gente tem interseção com a neuro. Sempre né? tem alguma Sempre interseção, tem, né? Entre as sempre especialidades, tem. sempre vai ter essa interseção de... O paciente... A gente costuma dizer que o paciente não lê livro, né? Não, então, o paciente simplesmente se apresenta com Exatamente. uma alteração clínica. Então, e aí cabe ao médico fazer essa diferenciação. Perfeito. E assim, vou te dar um exemplo que, por acaso, e aí eu não estou inventando, eu tive 2 atendimentos essa semana que tiveram interseção com a neuro. Na verdade, um atendimento, a paciente tinha as escórias um bocadinho elevadas, né? Escórias, ureia e creatinina estavam um pouquinho elevadas. E essa paciente já deu uma pista aí do atendimento de onde ela trabalhou fora do Brasil. Exatamente, um bocadinho. E aí, fomos chamados por isso. E essa paciente, ela afundou, rebaixou o nível de consciência. E aí nos chamaram, não é? O pessoal da neuro estava lá, o pessoal da clínica médica, e a nefrologia foi chamada, que é a clínica médica, que abrange o paciente como um todo. A neuro por conta do quadro neurológico e a nefrologia por conta dessa injúria renal. Perfeito. Eu já construo um paciente aqui na minha cabeça, hipertenso, diabético, com escória nitrogenada aumentada, né? E alteração do nível de consciência. Na minha cabeça vem alta probabilidade de uma hemorragia cerebral. Exatamente. Então, era uma alta probabilidade de ser um AVC. O quadro era esse. Mas, por acaso, não era. Tá? Foi tomografado, a neuro voltou, Perfeito. Avaliou o paciente. E aí foi quando a clínica médica voltou pra gente, pra nefrologia, porque achou que aquele quadro neurológico, e não se tratando de um AVC, seria da nefrologia por conta de uma, que a gente chama de uma síndrome urêmica. Afinal das contas, né, tinha um bocadinho de uremia, mas o doente a paciente estava séptica. Então, assim, tinha uma infecção grave. Depois, quando a gente tomografou, também viu o tórax, tinha uma pneumonia extensa, ou seja... Mas ali a gente já mostra a interseção, ou seja, a gente tinha neuro, todos os fatores de risco para essa doente ter um AVC, mas afinal não era, acharam que era da síndrome urêmica, o rebaixamento era da síndrome urêmica, mas na verdade era um quadro séptico. No final das contas era um paciente com uma síndrome infecciosa grave. Grave, talvez um pouquinho de uremia, né, da uremia contribuindo para aquele rebaixamento do nível de consciência, mas não era a pedra fundamental, vamos dizer assim, naquele momento, mas pronto, uma intervenção clássica. 3 especialidades diferentes, atendendo um paciente. Um paciente numa sala de emergência. Exatamente. A complexidade dos pacientes da emergência. Exatamente, né? Sempre vai ter essa interseção entre várias especialidades. Exatamente. O paciente, a gente está falando da emergência do paciente que a gente precisa atuar, porque os pacientes têm muito, né, emergência tem muito atendimento que é ambulatorial. Os pacientes que entram graves na emergência, de uma maneira geral, eles precisam da clínica, de uma maneira geral, mas eles precisam muito da neuro. É muito frequente os pacientes graves precisarem pelo menos de uma avaliação. De uma avaliação, exatamente. Precisam com frequência também da nefrologia, porque, né, a frequência de doença renal crônica é muito grande. Então, assim, acho que a nossa interseção existe, é grande. E eu posso dizer que eu aprendi muito atendendo doente na emergência. E eu acho que a gente precisa se preparar, independente de onde você está, porque é isso. Eu tô há, sei lá, quantos anos formada. Eu formei em 2009, já perdi as contas. A gente está em 2024. 24. Ui, já, pronto, estudo de ano. Pronto. E 15 anos, né? 15 anos. E continuo vendo doente na emergência como esse. O outro doente que eu vi foi um paciente nosso, internado. Na verdade, entra na emergência com uma lombalgia intensa, um transplantado renal do dia 21 de dezembro. Entra na emergência com uma lombalgia intensa, gritando de dor. Parecia uma dor radicular, e era.
Mas é claro que se precisou excluir que aquilo não era um cálculo, porque era uma dor lancinante e tudo mais. E aí entra o diagnóstico diferencial. Entra o diagnóstico e, cara, você não sabe, Felipe, qual foi o diagnóstico diferencial desse doente. Na verdade, ainda está em estudo, mas ele tinha... A gente conseguiu uma tomografia que era normal, mas a dor era tão intensa, a neurocirurgia veio e falou assim, precisa de uma ressonância. Foi para ressonância e tinha uma lesão, tem, né, que ele ainda está conosco, tem uma lesão no cone medular, sugestivo de um processo infeccioso. Se está estudando o que é, pode ser viral, pode ser esquistossomose. Olha, quanto diagnóstico diferencial. Numa interseção de um paciente transplantado renal, que foi imunossuprimido, ou seja, a imunidade baixou, ele provavelmente tinha aquela infecção latente. Infecção oportunista. Exatamente. Que se manifestou clinicamente. Na hora que ele foi imunossuprimido e ficou com as defesas embaixo, pronto. Então, assim, 2 casos na mesma semana de doentes que entraram na emergência, que a nefro foi lá ver, ou seja, 15 anos depois de eu ter formado, já especialista, vou lá, e 2 casos que tinham interseção, então assim... E todos os casos relacionados sempre com uma interseção com a neuro. É isso, acho que é importantíssimo, né, o aluno, vamos dizer assim, entender. E o profissional que atende esse paciente não é o especialista. Acho que isso que é importante frisar. Exatamente. O médico que vai atender esse paciente é o médico generalista, e normalmente é aquele médico que você foi há 15 anos atrás, que eu fui há 10 anos atrás, que é o médico que acabou de se formar. Exatamente. E aí, quanto mais recurso esse médico tem, né, de bagagem, de conteúdo, aquele amigo de plantão, aquele amigo que você vai mandar um WhatsApp e ele vai te ajudar. Exato. Pô, tô vendo esse caso aqui. Me ajuda aí. Me ajuda, como é que é? O que você tá achando? Né? É isso. É isso, o médico é isso. A gente Quando eu vive falei desse clínica jeito. médica, né? Eu falei clínica médica porque é uma especialidade geral, mas na verdade pode ser o médico sem especialidade, né? Que tá atendendo clínica médica, que é quando a gente sai formado, é onde a gente atende, né? O recém-formado. O ambiente do hospital universitário, né? Rola aquela escalinha que o residente da clínica médica vai rodar na emergência. Isso. E aí tá naquela rotação... mas assim, é isso. É o paciente que acabou de formar. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você não pede, você não faz um raciocínio correto, você pede o parecer errado, você pede o exame errado, você não consegue, por exemplo, um paciente jovem que não tem nada, o que a gente vai pensar que ele tem uma radiculopatia porque nunca apresentou? Então, assim, você vê, na hora que a gente começa a disparar, os casquinhos, ele Exatamente. Ele é jovem, né? Não é obeso, não tem fator de risco para ter uma doença, né? Uma radiculopatia, uma discopatia, mas ele é imunossuprimido. Isso, exatamente. Ele é transplantado. Exato. Ele é renal crônico. Então, essa lesão de cone medular fica difícil da gente abranger, por exemplo, uma coisa degenerativa pela idade, muito jovem, 33 anos. Ou seja, isso é infeccioso, muito provavelmente, está sendo investigado. Mas, enfim, só para a gente entender que é o cara lá que está lá na emergência, que é o aluno que acabou de formar, geralmente. É esse, não é? Somos nós que acabamos os recém-formados, é que a verdade é essa, a gente está na emergência, a gente está lá. E acho que é importantíssimo a gente fazer um bom trabalho lá, a gente vai aprender para a vida, mas a gente dá o diagnóstico correto ou o tratamento correto. Ou a orientação correta, às vezes o paciente não precisa nem que você faça uma intervenção muito aguda, mas que você oriente, você vai precisar desse auxílio, desse especialista. É isso. No seu caso, você não vai ser resolvido aqui na emergência. Né? Às vezes, essa orientação que parece uma coisa simples e básica que você vai oferecer para o paciente é uma coisa muito importante. Exatamente, é isso mesmo. E Thalita, me conta aqui agora. A gente sabe, né, essa experiência de emergência não serve só para o médico que é generalista, mas também para o médico que é especialista. E nesse contexto, dentro da tua especialidade, nefrologia, quais são os pacientes que você mais encontra? Quais são os problemas que você mais encontra? Como é que é essa vivência aí do nefrologista na emergência? Conta pra gente. Todo mundo tem muita dúvida. Quando é que o paciente vai entrar em diálise? Né? Fica sempre essa dúvida. Inclusive por conta de questões neurológicas, né? Paciente com uma síndrome urêmica, não é? A gente é interposto logo, olha, não é hora de diálise para esse paciente, sim. Então, assim, a nefrologia, né, nos grandes hospitais, a gente tem sempre um nefrologista de urgência, porque muitas vezes a gente precisa indicar, prescrever, passar o cateter e tudo mais para fazer a diálise de urgência, né? Porque, por incrível que pareça, é uma especialidade que tem uma emergência
em alguns momentos. E principalmente quais são as principais urgências dentro da nefrologia, né? Na sala vermelha. Urgência Isso. na sala vermelha vermelha. para nefrologia. O que a gente tem? A gente tem disparado a hipercalemia. A hipercalemia é nosso calcanhar de Aquiles, ao mesmo tempo é disparada a nossa principal demanda. Então, um paciente que entra na sala vermelha com hipercalemia e muitas vezes com repercussão cardiovascular por conta daquela hipercalemia. Então, paciente que começa... E normalmente o clínico que vai prestar o primeiro atendimento, né? Exatamente. Então, o médico que está na emergência, ele precisa reconhecer, né? Sim. Uma onda T apiculada, Isso. uma alteração eletrocardiográfica, ele vai precisar intervir até que você chegue, né? Sim, exatamente. Na verdade, a hipercalemia, né, ela acaba que é do nefrologista quando ela é refratária. Porque o tratamento inicial é do cara lá da porta. Porque se esperar chegar, talvez, o nefrologista, talvez não dê tempo. Não dê tempo. É urgente. Então, é uma das urgências que a gente tem. E na hipercalemia, basicamente, é isso. A gente roda um eletro, a gente vê no exame de sangue, às vezes uma gaso já está lá apontando um potássio 6, 7 de potássio. E aí a gente começa a interpretar aquele eletro. Então, a gente começa a ter o prolongamento, né, vamos dizer assim, do intervalo PR, pronto, é muito específico, mas o intervalo PR começa a alargar, a gente começa a ter a onda T, começa a picular. A gente diz que o potássio, uma coisinha, né? A gente diz sempre que o potássio mora embaixo da onda T. Onde é que está o potássio? Embaixo da onda T. Então, a onda T está subindo, é que o potássio está subindo ali embaixo. A onda P vai reduzindo até que você pode, inclusive, ter aquela degeneração do QRS e a gente vê a fibrilação, por exemplo, é uma das causas de parada cardiorrespiratória, hipercalemia. Então, o cara tem que saber reconhecer, olhar um eletro e falar, isso é de hipercalemia, não precisa nem esperar a bioquímica, a gaso mostra lá que tem um potássio e é imediatamente começar um gluconato. Um gluconato, que para é estabilizar a membrana e dá chegar. tempo de resolver. Né? E aí a gente vem com a glicoinsulina, o paciente que urina a gente vem com Lasix, a gente vem com os tratamentos todos e, em último caso, quando a gente não resolve, quando é grave o suficiente, a gente coloca em diálise para colocar esse potássio para baixo, que isso é muito importante. Então, essa hipercalemia disparada, a gente tem outra causa importantíssima, que é a acidose, a gente tem a síndrome urêmica, são causas, né, que a gente precisa estar lá ou para instituir diálise ou terapêutica. É importante que a primeira etapa lá da emergência, o cara que está de frente, é que vai fazer o diagnóstico. Ele precisa reconhecer, né? Ele que vai fazer o diagnóstico, né? Então, é ele que vai reconhecer que é uma hipercalemia, que está tendo repercussão eletrocardiográfica, que é preciso fazer logo o gluconato e começar as medidas para baixar aquele potássio, senão ele vai perder o doente. A verdade é essa. Não vai dar tempo do nefrologista chegar, passar catéter e dialisar. Esquece. Não. Então, isso é do cara lá. Depois, a gente começa a pensar nas causas para aquela hipercalemia. Será que o doente está fazendo uma medicação, espironolactona? Será que o doente está fazendo IECA com BRA, com o bloqueador do receptor da angiotensina, os dois que aumentam o potássio, usando o anti-inflamatório, está com a glicemia descontrolada? O que está acontecendo para aquele doente ter a hipercalemia? Pronto, depois você vai pensar, mas isso a gente chegou para ajudar, nesse caso. A nefrologia chegou, mas o cara lá da porta é que tem que fazer, então é o recém-formado. Exatamente. Que precisa salvar. Essa é uma medida salvadora. É o cara lá da frente que precisa reconhecer de todas as causas, a hipercalemia é a mais frequente e é a mais grave. Então, precisa reconhecer e começar o tratamento. A gente também atua nas acidoses, acidose metabólica, em que a gente precisa corrigir com bicarbonato. Se não resolver, a gente institui a diálise também. Também é uma dúvida muito frequente de quem está começando, né? De quem acabou de se formar e quem está saindo da faculdade. Como que eu interpreto uma gasometria? Essa é uma aula inteira só de gasometria. Específica, né? E eu vou te dizer, porque eu tenho amigos, né, recém-formados e que vira e mexe me mandam as gasometrias. Plint. Isso é importante ter um amigo, né, também sempre, para tirar as dúvidas. Porque eu recebo as gasos e, Thalita, o que está acontecendo aqui nessa gaso? Então é muito extenso, né, vamos dizer assim. Mas, cara, a acidose... É um assunto complexo, né? É complexo, exatamente. Mas, assim, a acidose metabólica é fácil, né? A gente tem pH de 7,25 a 7,35, pH menor que 7,25, opa, tá com acidose. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá olhar o PaCO2 e o bicarbonato. É isso que você tem que fazer. Recém-formado, pH baixo,
óleo PCO2 e óleo bicarbonato. PCO2 alto, acidose respiratória. PCO2 normal, quem tá baixo, bicarbonato, acidose metabólica. Acabou. Top. Já começou a interpretar. Começou a interpretação. Tem muitos senões, é verdade. Tem. Mas a maioria é isso. A maioria é tão claro levar quanto em isso. conta, se você levar em conta o contexto clínico do paciente, Acabou. já facilita. Acabou, exatamente. Já facilita a tua vida. É exatamente isso. Você sabe que é um doente que está infectado. É muito provavelmente uma acidose metabólica. acidose Vamos lá ver. Com Então, lactato assim, aumentado. exatamente, com lactato aumentado. Então, assim, isso ajuda muito, não é? E isso é o ganha-pão da emergência. Como a pessoa tem que saber. Eu sempre falo isso. A pessoa... porque o que eu preciso saber não é fosforilação. São as emergências médicas. E dentre as emergências, aquelas causas de parada cardiorrespiratória, tá lá o H+, aqueles 5Hs e 5Ts, que todo mundo aprende, não é? No curso, não sei exatamente, mas tá lá. O potássio e a acidose. Estão lá como duas causas de parada cardiorrespiratória e são... em último caso, ou em última mão, parte do tratamento de diálise do nefrologista. Mas antes da gente chegar, tem muita coisa para ser feita e tem que ser feita, porque senão a gente não consegue chegar. Senão o doente morre antes de ser avaliado pelo nefrologista. Esquece, ele vai fazer uma fibrilação e vai morrer com uma hipercalemia. Essa é pura e simples. Então a gente chega na parte boa. O doente já está estabilizado, geralmente, já começou um tratamento e a gente começa a organizar a vida. Mas quem vai identificar e começar o tratamento para o doente conseguir chegar na gente é o médico que está na frente da emergência, exatamente, que está na sala vermelha, porque esse médico não está atendendo ficha. Tá lá na sala vermelha, vendo os pacientes graves. A verdade é essa. É uma carência muito grande que os alunos têm durante a formação, esse conteúdo específico de emergência e doente crítico nefrológico. É uma área que tem bastante carência. As pessoas têm muita dúvida, os médicos que estão começando têm muita dúvida em relação a esse tema. Não é um tema fácil. É um tema que tem muitas nuances e a gente precisa, né, ter a análise crítica para interpretar os dados, e eu acho que é uma boa pedida, hein? Pessoal, nefro na emergência tá chegando, tá? Pelo menos um dentro do neuro na vermelha, né? Talvez interpretação de uma gaso, tratamento da hipercalemia, da hiponatremia, que é frequente também, que eles chegam com rebaixamento do sensório com muita frequência, alteração do nível de consciência, crise convulsiva, alteração do sódio. Acabou. A gente sempre vai consultar um nefrologista para fazer aquela alquimia e ajustar o sódio do paciente. Ajustar o sódio e fazer a prescrição. Pronto, tá aí. Uma boa... Top. Uma boa... Excelente conteúdo. Pronto. Tá feito. Nefro na vermelha. Alteração do sódio, alteração do potássio e acidose. Pô, perfeito. Gasometria. E aqui, então, você falou pra gente da tua experiência na emergência geral. Você contou um pouco da tua especialidade. E agora eu queria que você falasse como foi a tua experiência internacional. Porque você teve toda a sua formação aqui, né? Fez seu mestrado, suas 2 residências... E depois você foi para Portugal, onde você teve essa oportunidade de trabalhar como médico em Portugal, como médica generalista e depois como médico especialista. E eu sei que isso é uma coisa que muita gente tem vontade de saber, às vezes tem vontade até de fazer também. E queria aproveitar, porque eu também não sei muito dessa história, eu queria saber como é que foi e que você contasse pra gente como foi a tua experiência lá, a experiência de trabalhar assim fora do Brasil. É muito diferente do que o pessoal faz aqui, tem muito remédio diferente, as prescrições. Conta pra gente como é que foi essa tua experiência fora. Então, eu me mudei, né, para Portugal em 2018, em comecinho de 2018. Quando eu fui, eu já fui com a minha o diploma de médica validado, né? É um processo hoje talvez muito mais difícil. Eu acho que hoje é um pouco mais difícil, porque como a gente teve um boom migratório, né, eles fecharam um bocadinho lá para poder não... Ó, o bocadinho de novo o bocadinho em português. Bocadinho em português. Fecharam o mercado, vamos dizer assim, para não ficar tão fácil Deram a gente uma chegar. limitada. Deram uma limitada, exatamente. Não é dizer que era fácil antes, mas, enfim, agora tem muitas mais limitações, barreiras, mas não é impossível. Eu conheço pessoas que estão agora, já validaram seu diploma de médico depois de toda essa mudança. Então, a primeira etapa
para ser médico fora é validar o seu diploma. Língua, em Portugal, a gente não precisa, que a gente fala português. Então, geralmente, para você validar o seu diploma fora, a primeira coisa que eles exigem é a língua. No nosso caso, a gente não precisa provar nada, porque nós falamos a mesma língua. Depois, é a validação do diploma de médico. Então, a primeira etapa é validar o diploma médico. Eu validei pela Universidade de Coimbra. Uma coisa importante é que médico em Portugal, ele sai com o mestrado já integrado. Então, nos últimos anos, ou no último ano da faculdade, da universidade, eles fazem um trabalho, uma dissertação, que quando eles formam, eles já têm o mestrado integrado. Isso é a primeira etapa, barreira para nós. Porque, de uma maneira geral, nós não saímos com mestrado. Nós precisamos fazer o mestrado para poder ficarmos equivalentes a eles. Senão, a gente tem que ir para lá, completar, vamos dizer assim, uma determinada etapa, muitas vezes, para a gente conseguir. Mas isso não é impeditivo. Hoje, a grande maioria das universidades, porque você precisa estar ligado a uma universidade de lá para você fazer. O que eles exigem é uma prova. Eu revalida. É igual qualquer médico estrangeiro, quando chega no Brasil, tem que fazer a prova do revalida, ou pelo menos deveria ser assim, e acertar mais do que 50% daquele conhecimento geral. Lá é a mesma coisa. Então, você precisa acertar 50%, fazer essa primeira etapa. Depois, você tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso que funciona como se fosse um mestrado. Uma dissertação. Exatamente. Como se estivesse defendendo uma dissertação. Defendendo uma dissertação de mestrado, porque eles já fizeram. Né? Eles já têm isso integrado. Então, Sim. E aí você começaria a equiparar com eles. E depois você tem que mostrar que nos últimos anos... E aí, acho que, se não estou em erro, é que nos últimos 5 anos você teve pelo menos 3 anos de atuação como médico. Ou seja, não é um médico que está há 10 anos parado, longe, para você ter a sua autonomia. O que é autonomia? É o direito de exercer a medicina sem ter um tutor, sem ser aluno. Ou seja, tenho autonomia para exercer a medicina. É basicamente isso. Você dá entrada em todos os documentos e tudo mais. Você garante que você tenha a validação médica, se inscreve na ordem dos médicos de lá, ganha como se fosse número, o CRM aqui. É o nosso CRM, exatamente. Ganha um número, né, e um cartão, vamos dizer assim, que lá a coisa é mais digital, para você poder trabalhar. E onde você vai trabalhar quando você chega lá? Adivinha? Na emergência. Na emergência. Na emergência. Exatamente. Então, Você teve essa passagem... Lá em Portugal, pela emergência. Passei pela emergência, exatamente. E é todo mundo, né? Você precisa, vamos dizer assim, a sua porta de entrada lá é a emergência. Primeiro que é na emergência, onde eles estão sempre precisando de médico, a verdade é essa. De mão de obra. E é o médico generalista, é o médico sem especialidade. Porque, diferente do que as pessoas acham, medicina geral e familiar em Portugal é uma especialidade que equivale a ter uma residência aqui. Então, você não pode chegar lá em Portugal, porque muitas pessoas falam, mas eu posso trabalhar num posto de saúde, que é lá, clínica da família. Como se fosse um PSF aqui. Não, você não pode trabalhar lá. Porque só quem trabalha lá é quem tem a especialidade, que estudou mais 3 anos ou 4 anos e tudo mais, para ter medicina geral e familiar como sua especialidade. Você trabalha na emergência. É isso que tem para você fazer. Entendeu? E assim, eu posso contar um pouquinho de como foi lá. Posso dizer que é muito parecido, você me perguntou como é que é, mas a medicina, isso é uma coisa boa, né? Eu acho que onde você sai, se você sair daqui, você for pro Japão, é a medicina. É a emergência. É o tratamento. Os nomes podem variar, as disponibilidades de remédios podem variar, mas o princípio ativo geralmente é o mesmo, os diagnósticos são os mesmos, a forma de diagnosticar é a mesma, é uma coisa muito mais universalizada, talvez, do que em outras áreas, né? A gente tem essa facilidade. Então, a medicina de lá é uma medicina muito boa, de alto padrão. E na emergência, posso dizer que eu tive dois fatores, assim, que me fizeram, talvez, pensar que quem trabalha na emergência lá seja um pouco mais feliz do que quem trabalha aqui. Uma talvez, está mudando um pouco lá, tá, Felipe? Mas, assim, as pessoas ainda têm muita gratidão pelo médico e muito respeito. Então, por exemplo, para mim... Que aqui a gente está vendo cada dia menos, aqui, né? Exatamente. Então, assim, era muito engraçado, chegava a ser engraçado ser chamada de senhora doutora por todos os pacientes. Senhora doutora, a senhora doutora, a senhora doutora, até me fazia
fazia confusão, aquela coisa. Será que sou eu? Tanto formalismo, sabe? Mas ainda é muito assim. É claro que já os fora da curva, já tem muita gente, né, assim, parecido com o tratamento, mas a grande maioria, vou te dizer que você via um respeito. Muito sabe? educados, Você né? dizer Não aquilo lidar. e a pessoa não argumentar e a pessoa entender e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é que a emergência de lá, mesmo no cenário público, e era onde eu trabalhava, num hospital público, né, num hospital da unidade local lá, mesmo essa emergência de lá, você tinha tudo à disposição. Tudo. Exames que você precisasse. Se eu precisasse fazer uma angiotomografia na emergência, angiotomografia na emergência. Se eu precisasse, assim, troponina ultrassensível, 30 minutos de resultado pra você, sabe? Umas coisas assim, que aqui a gente nem tá acostumado, a gente nem Porque faz. aqui leva muito tempo, né? Muito tempo, E às que vezes isso faz diferença no faz atendimento diferença. da emergência. Exatamente. Então, assim, Então, acho aquela tomografia em 40 minutos que tá lá no protocolo. Isso, né? exatamente. Aquela troponina que tem que ser liberada rápido. Aquele eletro em menos de 10 minutos. Exatamente. E, Você assim, via isso acontecer mais. Via muito mais, assim, a coisa rápida acontecer. E vou contar um caso que eu nem tinha te contado em off, vou te contar agora, que chegou a ser, assim, uma coisa que eu sempre falo, que o atendimento padrão, acho que lá é o atendimento padrão. Então, assim, lá na rede pública, para neuro, tá bem? A gente tem 2 emergências que eles acionam a sala vermelha lá, que o paciente, inclusive, é tarjado quando entra na emergência, ganha uma pulseira, uma cor vermelha, porque é por gravidade, não é? Verde, amarelo, laranja e vermelho. E o vermelho vai direto para a sala vermelha, Maravilha. que são geralmente as suspeitas de AVC, de infarto, né? Das emergências As que doenças precisam vasculares que precisam de de intervenção aguda, né? exatamente. E eu tinha um conhecido lá, 70 e poucos anos. Era a época da Copa do Mundo. A gente estava indo encontrar um grupo de amigos brasileiros que estava lá. A gente ia num restaurante e estava chegando nesse restaurante, estava todo mundo apreensivo porque uma das pessoas não tinha chegado. E nem ele, nem a esposa. E a esposa estava tentando resolver porque ele saiu para dar uma caminhada e não voltou. E era a hora, enfim, começou. E nós começamos, então, aquela coisa, a procurar pelas emergências e conseguimos descobrir que ele estava, por acaso, no hospital onde eu trabalhava, lá dentro. E eu, pronto, me meti e fui para lá tentar ajudar. Quando eu cheguei lá, a situação era, ele foi encontrado caído na rua. Tá bem? Na verdade, ele se sentou, estava se sentindo mal, se sentou num bar, numa coisa assim, numa cadeira na rua, chamaram o SAMU de lá, levaram ele pro hospital, ele chega afásico, tá? Hemiplégico e afásico. E aí, quando eu chego para falar com ele, 1 hora, isso já tinha 1 hora e pouca depois, ele estava com uma disfasia, ou seja, ele já falava e ele já mexia. Aquela hemiplegia já era uma hemiparesia. E isso foi medido pelos médicos, Maravilha. porque eu vi aquela situação e o que já tinha acontecido? Ele já tinha sido trombolizado. Tá? Então ele já estava reperfundindo. Ele já estava reperfundindo. Aí, naquele momento, ele fez uma angio-TC. A angio-TC identificou onde estava a obstrução. Ele tinha tido um AVC isquêmico com uma obstruçãozinha lá. E aí ele foi removido para um hospital, fez a intervenção. Fez uma trombectomia mecânica. Foi lá para tirar, né, o trombo. Fez a trombectomia mecânica e eu tenho ele hoje, assim, como um padrão, porque ele padrão de atendimento de AVC, exatamente. Ele ficou com 0 sequela. Então, ele recuperou totalmente a hemiparesia dele, a hemiplegia, que virou hemiparesia e que virou nada. Depois ele fez uma fisioterapia e hoje nada. E a fala, ele chegou sem falar. Quando eu conversava com ele, falava arrastada ainda. E hoje é uma pessoa normal. Totalmente ativo e funcional. Que ninguém diz que teve o problema que teve, que foi a artéria cerebral médica, uma artéria importantíssima. Importantíssima. E ele teve um tratamento, então, em 5 horas... Que é a indicação de trombectomia mecânica. Exatamente. Em 5 horas, como diria outro, ele estava restaurado, restabelecido. E pronto, é só pra gente ter ideia, talvez... De como funciona o atendimento. Que talvez aqui, às vezes, num hospital privado... Público a gente esquece, né? Dependendo, só se for um público especializado nessa área. Que no Rio não tem.
E privado, Tem talvez... um pouco de dificuldade. Talvez a gente ainda tenha dificuldade. talvez essa recuperação total não tem. Então, acho que esses são os principais... Pô, excelente experiência, muito boa. Eu tenho, assim, não vou citar nomes, mas pronto, é uma pessoa que hoje eu ainda falo por rede social e tudo mais, são amigos de amigos, né? Então, eles sempre falam, nossa... Sempre tem contato. Exatamente. Tá. E como é que tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Ninguém diz que ele teve o que ele teve. Foi mais ou menos assim. E por acaso foi no dia, foi fatídico. Eu falei assim, meu Deus do céu. Foi o dia que o Brasil foi eliminado pela Bélgica. Croácia? Foi, pela Croácia. Não, mas não foi nessa Copa agora. Não foi nessa Copa, foi naquela anterior. Eu acho que o Brasil não foi pela... Depois a gente vai... Lembro. Pessoal, bota na internet aí pra vocês verem. Nesse dia, o Brasil perdeu, acho que de 2 ou 3-0. Acho que foi Bélgica. Tenho quase uma noção assim. Não me recordo. Só cheguei pro grande finale, nem almocei, nem nada. Já tinha... Tava todo mundo jururu, porque Atuou o jogo já tinha acabado. Mas pronto, atuei lá na emergência pra ajudar. Exatamente. Num caso de AVC isquêmico. É isso. Mas assim, uma coisa que eu digo, talvez de mensagem pros alunos, não é, que estão vendo a medicina no Brasil e falam, será que é isso? Tem que ter um propósito, né? Mudar de país não é fácil. Tô aqui eu de volta, não é? Mudar de país não é fácil. Você tem que ter um propósito, tem que entender o que você quer fazer fora. Você quer fazer uma medicina melhor? Ou você quer ter... O que é qualidade de vida para você resolver, mudar? Tem que botar na balança, botar na balança e tudo mais. Impossível não é. Portugal é basicamente isso. Os alunos da UFRJ... tem uma facilidade na equivalência do diploma médico, porque tem uma reciprocidade, conseguem validar direto. Os demais, essa prova de 50% que não é um bicho de 7 cabeças, porque eu conheço 2 pessoas que fizeram recentemente. Então, assim, é claro, você tem que voltar um pouquinho e estudar, né? Mas, assim... Sempre, né? A gente não para de estudar nunca, a gente tem que estudar sempre. Então, assim, é isso. E você sai... lá, quando você valida e você chega lá, é a emergência que te espera para trabalhar. Então, tem que ter curso, tem que ter atualização de emergência, não é? Tem que estar sempre atualizado e tem que estar com as principais doenças, as principais emergências médicas na cabeça. Eu tive que revisar aquilo tudo que eu já não via há algum tempo, porque era o que passava. E é claro, eu queria tratar bem o meu paciente que estava lá comigo, eu tinha que saber, tinha que fazer e pronto. E é isso que vai fazer. E a tua experiência de especialista, como é que foi? Assim, aí quando eu tava lá, comecei a preparar, né, a minha validação da especialidade. Essa foi, eu não sei exatamente se foi um pouco de sorte, se foi, enfim, eu preparei um currículo, nos moldes do currículo que eles fazem lá de especialista. Então, eu cheguei lá, trabalhei numa clínica de diálise, eu já tinha essa experiência aqui, e lá eu podia trabalhar, porque lá, em algumas clínicas do Rio, também é possível você trabalhar sem ser nefrologista, porque a nefrologia não é uma especialidade que tem muitos médicos, né? Sim. Não é todo mundo que quer nefrologia. Então, acaba que é uma especialidade que tem sempre demanda. Então, eu trabalhei lá como médica de uma clínica de hemodiálise, vendo as intercorrências, fiz alguns contatos e consegui um currículo, fiz o meu currículo baseado nesse currículo, com todos os pormenores, alunos que ainda estão formando, né? Para fazer lá, eles são detalhistas, então anotem os procedimentos, tirem foto para vocês provarem quantos procedimentos daqui vocês fizeram, quantos procedimentos de lá vocês fizeram. Cartas de recomendação, que isso tem um peso muito grande. Carta de recomendação, todos os trabalhos de congresso que vocês levaram, né, para congresso, mesmo durante a vida acadêmica, já comecem a guardar. Quem tem essa vontade, exatamente, quem tem vontade de ir para fora, guarda, porque eles fazem muita questão desses detalhes. E talvez, por eu ter sido sempre muito organizada, todo mundo fala isso. Tava com tudo à mão. Eu tinha muita coisa guardada, eu tinha muita coisa. Eu sou um pouquinho... Eu guardo até hoje os convites de casamento dos meus amigos. Tem uma pasta de convite de casamento. Ninguém guarda convite de casamento, eu guardo. Então, eu sou uma pessoa que guarda as coisas, sabe? E eu guardei muitas coisas e isso fez diferença porque eles são detalhistas nesses processos. E aí, meu processo foi, eu enviei meu currículo, foi avaliado. E para minha surpresa, que foi mesmo uma surpresa, eles me deram a equivalência em nefrologia, sem eu precisar fazer prova, sem eu precisar a alguma avaliação, fazer um treinamento a mais
Não é ainda que tem uma diferença de tempo. A gente aqui, nefrologia, é menos tempo do que lá. Eles têm 1 ano a mais do que a gente lá, na verdade. E mesmo De assim, carga horária dentro da especialidade. para formar. Pra formar. Então, conta que a gente tem que fazer 2 de clínica, 2 de nefro. Lá eles fazem 1 de medicina clínica médica, quase isso, e 3 de nefrologia. Não, 4 de nefrologia, são 5 São 5 anos. anos. Então, assim, a carga horária é maior em nefrologia, mas talvez porque eu já era nefrologista há alguns anos e tinha experiência e provei, pronto, fui nefrologista Foi e trabalhei equivalente, como nefrologista lá durante 1 ano dentro de um hospital e foi uma experiência com certeza enriquecedora, que é sempre, né? Eu acho que morar fora, trabalhar, fazer medicina em outro país é de toda forma... Conhecer lugares novos, experiências novas, é sempre válido, é né? é sempre válido, exatamente. Pô, muito bom, Thalita. Adorei. Adorei que você veio pra cá. Adorei que a gente se encontrou de novo. É isso. Adorei o seu depoimento, suas explicações. Foi muito bom, muito legal. Acho que todo mundo vai gostar. E queria te agradecer por você ter vindo, ter disponibilizado seu tempo. Então, quero te entregar uma pequena lembrança. Ai, Ó, meu Deus. Que é uma eu lembrancinha, é uma Eu lembrancinha. Eu abro, gente. Vou É uma abrir. lembrancinha. Ai, meu Deus. O dia que você for dar aquela corridinha na praia, o dia que você for pra academia. Boa! Aí, ó, você Deixa eu pode ver usar. aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho. Estão vendo? Top. Uau, adorei! Vou usar e vou postar nas minhas redes sociais para poder todo Boa. mundo seguir. O pessoal vai te Neurona seguir lá, Vermelha. vai seguir Neurona Vermelha também. Agradeço demais a oportunidade, parabenizo mais uma vez um projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai crescer muito. E alunos, olha, só venham fazer esse curso, porque esse professor é espetacular, fenomenal, tenho certeza que vocês vão aprender muito. E aquele medinho Da da emergência vai emergência diminuir. Vai vai diminuir. diminuir. Talvez vá até embora. Talvez, tá bom? Obrigada, Felipe. Valeu, Thalita. Obrigada. Beijo.